Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos usar o mesmo cenário, a mesma camiseta. Na verdade estou gravando um vídeo atrás do outro aqui, então é por isso que a gente está aqui. Mas a pergunta que o Marcos Rodrigues fez é muito interessante e merecia um vídeo só para ela. Muito bem, pessoal, a pergunta que o Marcos fez, ele tinha feito lá para o nosso especial de 100k, mas como ela é um pouco mais técnica, eu resolvi fazer um vídeo separado para poder explicar um pouco melhor e também não destoar muito do tema que eu tinha colocado para aquele vídeo especial. Ele pergunta assim: por que o Windows faz praticamente todas as tarefas em um único sistema operacional, enquanto as distribuições Linux existem várias para determinados tipos de tarefas? Será que o Linux é capaz de suprir todas as necessidades dos usuários em um único sistema operacional, assim como o Windows faz? Falei que a pergunta era interessante? Quem sabe até mesmo você já se questionou a respeito desse assunto. Por que existem essas distribuições com finalidades específicas e o Windows parece que consegue fazer todas essas finalidades em um único sistema? Por que isso acontece? Bom, a primeira afirmação que eu vou fazer aqui é: sim, o Linux já consegue atender finalidades diversas com um único sistema operacional. Isso inclusive serve de argumento para as pessoas que ficam dizendo que uma distribuição é melhor que a outra. Eu preciso que você se esforce para dizer um trabalho que você consegue realizar no Arch Linux que eu não consiga fazer no Ubuntu, ou que eu consiga fazer no Ubuntu que o cara que usa Manjaro não consegue, ou que um trabalho que o cara que usa Manjaro faz que o cara que usa Fedora não consegue, entendeu? A forma com que você vai fazer determinado trabalho pode ser diferente, como você instala a aplicação, mas a finalidade é praticamente a mesma. Então não tem por que criar discussão a respeito desse assunto. Eu acho que a gente já está crescidinho o suficiente para parar de discutir sobre qual a melhor distribuição. Entendendo como funciona o Linux, Marcos, você vai conseguir entender por que essa questão de variação de distribuições para finalidades específicas acontece. Como o Linux é um kernel que dá base para diversos outros sistemas operacionais, né? Vários sistemas operacionais com kernel Linux, que a gente chama, aplicações, muitas vezes uma filosofia de trabalho, um objetivo, é o que a gente chama de distribuição. Junte isso aí, você tem uma distribuição Linux. As distribuições elas vão ter finalidades diferentes. Por o Linux ser código aberto, ele permita que essa variedade exista. As pessoas podem juntar os softwares que elas querem, tirar os que elas não querem e redistribuir para as pessoas na internet para utilização específica. Por exemplo, se você vai montar um servidor, você já deve ter visto talvez um Windows Server, né? Ele parece uma versão mais feiosa, vamos dizer, do Windows de desktop em termos visuais, né? Com outras ferramentas de segurança já ali embutidas e tudo mais. Mas ele é basicamente um Windows, aí com algumas diferenças. Já uma distribuição Linux voltada para servidor, normalmente ela não tem nem interface gráfica e não vem com nenhum outro pacote. Engraçado isso, né? Se você for parar para pensar que as distribuições elas poderiam vir, tipo um Ubuntu para servidor, poderia vir com o Unity, por exemplo. Já pensou? Que tragédia seria ficar rodando interface gráfica comendo o desempenho do seu servidor? Nada bom, né? A resposta é essa. Por que eu vou pegar um médico geral se eu posso pegar um especialista? É essa mesma analogia que você pode fazer com sistemas operacionais. Qual a vantagem de você pegar um sistema especializado em determinado segmento? É que ele vai ser projetado pensando naquela necessidade e vai te poupar tempo na instalação das ferramentas que você precisa para realizar determinado trabalho. Coisa que não acontece no Windows por conta da licença da Microsoft, pelo copyright que o Windows tem. Você não pode pegar o Windows, modificar ele, instalar os programas que você quer, tirar os que você não quer, gerar uma nova ISO, por exemplo, e redistribuir legalmente na internet ou vender ele. Você não pode porque o Windows é de propriedade da Microsoft. Quando você insere um serial, você compra uma licença, você não está comprando o Windows para você, você está comprando o direito de utilizar o Windows no seu computador. O Windows ele não é seu, ele é da Microsoft. Você só está comprando o direito de usar ele no seu computador. Com o Linux essa parte é diferente, né? Quando você baixa uma distribuição, ela é efetivamente sua. Você pode tirar os pacotes, remover, instalar, redistribuir, vender se você quiser. Você pode fazer o que você quiser. E dessa possibilidade é que surgiram distribuições para finalidades específicas, tipo o Kali Linux, por exemplo, para pentest, que é o mais famosão, né, o mais badalado aí nas internet.
o Ubuntu Studio para quem trabalha com design, o Avix que eu mostrei recentemente também. O cara gosta de um tema de ícones específico, quer criar um design diferenciado, vai lá e faz, bota os programas que ele precisa para trabalhar. Você viu o vídeo do Avix recentemente? Se não viu, até eu recomendo que você assista para entender melhor. O Avix é uma distribuição / remasterização, sei lá, brasileira, com a finalidade na produção multimídia, basicamente, gráfica e tal. E ele já vem com várias ferramentas que você teria que instalar numa instalação padrão do Ubuntu, por exemplo, como GIMP, Inkscape, programas para trabalhar com renderização de vídeo, coisas assim. Daria para instalar no Ubuntu, no Mint, no Manjaro, no Arch, ou sei lá aonde, daria para instalar também. Mas por que você vai fazer isso se já está pronto? Como o tempo é dinheiro, então você vai direto na solução pronta. Se você é o tipo de usuário que gosta de montar o sistema para a necessidade que você tem a partir de uma base genérica, vamos dizer assim, do mesmo jeito que seria no Windows, você pode fazer isso também. Existem várias distribuições com exatamente esse perfil. Mint e Ubuntu, por exemplo, são exemplos desse tipo de coisa. Conseguiu entender melhor como isso funciona, Marcos? Eu espero que você que está assistindo também consiga ter entendido por que existem distribuições Linux para finalidades diferentes e por que não existe o mesmo no Windows. E por que também existem distribuições que se equivalem ao Windows no sentido de uso genérico. Você pode instalar ferramentas de edição de vídeo, de programação, de pentest, ou seja lá o que for, em qualquer distribuição. A diferença é que a liberdade que o Linux dá para os desenvolvedores permite que sejam criados sistemas operacionais baseados em um fato específico, num segmento específico, simplesmente para agilizar o seu trabalho. Você simplesmente instala e já sai utilizando. É bacana ou não é? Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar algumas dúvidas de vocês, especialmente você, Marcos, que fez a pergunta. Até um próximo vídeo, grande abraço, valeu, falou!